Luiz, hoje é a abertura da Feira do Livro e você é um idealizador e promotor, incentivador e mais o quê? Não, já fui há muitos anos atrás. Você pode falar muitos anos, eles acham que você é velho. Pô, mas... Agora, meu bem, agora a única coisa que eu venho aqui é aplaudir os seus alunos. Não sei se alunos, mas pelo menos colegas, né, mais novos, né, que estão produzindo, escrevendo. Assim, eu sou um velho aposentado. Um velho aposentado. O escritor, exímio escritor. Não, nunca fui exímio, não. Fui um indivíduo que tentou produzir alguma coisa, né? Só isso. São quantos volumes, Luiz Cruz? Considerando os livros didáticos, são 30. 30 exemplares, obras. E você é como professor, né? Você é professor de português, de línguas, né? Língua portuguesa. Língua portuguesa. E começou a escrever, era uma paixão sua, né? Um mineiro de Cássia. É, porque quando eu fui fazer o curso de letras, sim, na cidade de Passo, a professora de língua portuguesa, chamada Gilda Parente, sim, ela criou, naquele ano na escola, um jornalzinho e forçou praticamente a nós estudantes a escrevermos e publicarmos no jornalzinho. Lembra até hoje, o jornalzinho chamava-se O Tema. Como que é o nome? O Tema. O Tema. É. E ali eu comecei a escrever. Isso, sabe quando? 1967, que antes eu brincava de escrever, né? Aí a gente começou a estudar teoria, a conversar muito com essa professora e comecei a fazer ficção. Então foi isso. E foi muito bom, porque você registrou muita história de Franca e registrou a história da sua cidade, que é Cássia. É, porque eu, desde o início, eu tive uma... Não sei por quem fui orientado, se foi vontade própria. O certo é que eu tentei fazer literatura a partir de uma realidade bem sólida, uma realidade que eu conhecesse. Então, meus primeiros livros foram um misto de ficção e realidade. Então, o primeiro romance que eu publiquei, por exemplo, São Zé de Moclume, é todinho ambientado, entendeu? Calcado nos meus amigos, nas minhas histórias, nos meus conhecimentos de Cássia. De Cássia. Então, os personagens, embora jogando em São Paulo, na capital, etc., a cidade de Cássia está presente o tempo todo. Alguns anos depois eu venho para Franca, né? O Estrelo então, é só de Cássia. O Estrelo é a história calcada na vida real da minha família, a partir das fazendas, né, do município de Cássia até a vinda dessa família para a Franca e uma parte dela, então, o começo dos meus estudos em Franca. Então é isso. E depois você começou a publicar livros sobre a literatura, livros didáticos, né? Não, eu fiz sobre literatura e eu fiz uma pesquisa de muitos e muitos anos, entendeu? Quase 2 décadas. Certo. Eu fiz uma pesquisa sobre a história da literatura francana. Então, o meu livro Esboço, História da Literatura Francana, é um levantamento da história cultural de Franca. Os historiadores de Franca. Não sei até onde eu poderia chamar de história, eu não sou historiador. Fiz pesquisa, levantei os primeiros jornais, acaba sendo um levantamento dos primeiros jornais
da cidade de Franca, os primeiros textos escritos nos primeiros jornais. E eu busquei quem foi o primeiro poeta francano, os primeiros poetas francanos, depois os melhores poetas francanos, e vim trazendo isso desde 1900 até É o até livro, o ano 2000. é o livro seu mais volumoso, né? Esse livro foi citado. É um livro que tem E o mais trabalhoso também. o mais trabalhoso. Porque esse não tem nada de ficção. Esse é a busca do fato real, do fato histórico real. De Franca, De Franca. dos escritores de Franca. Escritor de Franca. Mesmo Certo. quando não era de Franca, mas que veio para Franca. Então, por exemplo, um dos grandes poetas francanos, que eu considero no livro, é o Chorim. Nasceu em Minas Gerais, morou em Iraci, mas escreveu muito morando em Franca. A maior parte da sua obra foi escrita em Franca. E aqui ele morreu. Então, para mim, é um escritor francano. Certo. O Josafá Guimarães não nasceu em Franca. Ele é mineiro. Mas mineiro, de Araçá, mas escreveu tudo aqui em Franca. Certo. A carreira cultural dele foi feita em Franca. Foi realizado em Franca. Foi realizada em Franca. E eu consegui, fico feliz com esse livro, porque eu consegui buscar, na verdade, aquelas pessoas que realmente foram importantes para a história de Franca, entendeu? E pessoas que ninguém sabe. Muito da literatura francana moderna, ela deve ao Dante Finati. Pouca gente sabe que o Dante foi organizador da primeira Semana de Arte Moderna em Franca. O Dante foi um dos. Sim. Mas na parte de literatura, o Dante publicou a primeira antologia Aqui de Franca. Franca. Certo. E ela tem uma Nossa, importância. E Certo. essa antologia para mim tem uma importância muito grande, porque foi nessa antologia que o Alfredo Palermo, por exemplo, publicou o primeiro texto de ficção dele. O Josafá foi lá que publicou o primeiro texto de ficção, foi nessa antologia. O Walter Pimenta publicou o primeiro texto dele, foi nessa antologia. Então, pessoas que depois viriam se consagrar como estudiosos, né, da cultura francana ou da literatura francana, foram apresentados, vamos dizer, publicamente, pelo Dante Finati. Que coisa boa. Vive no ostracismo. Então, O professor, tudo tem um início, né? E tem o idealizador. E você, eu conheço a história mais recente, você alimentou essa chama de literatura em Franca. eu procurei simplesmente estimular quem fazia ficção, entendeu? Certo. E procurei estimular os jovens a valorizarem o texto feito, fabricado em Franca. Certo. Parabéns. Eu sou um admirador desse amigo, companheiro aqui de Franca e eu admiro muito o seu trabalho. Parabéns, professor. Parabéns. Eu agradeço. A presidente da República na época do Juscelino, do presidente Vargas, o Vargas tapeou todo mundo, falou que ia dar eleição em 1935, 37, e um monte de gente, deixa eles fazer, um monte de gente saiu candidato a presidente da República. O governador de São Paulo, nomeado pelo Getúlio Vargas, veio a Franca. O nome dele, Fazer campanha para ser candidato à presidência, substituindo o Getúlio. Certo. Depois que, no final da festa, as pessoas importantes de Franca já tinham discursado, etc, franquearam a palavra.
lá do fundação, diz que ele tinha um vozeirão, o Antônio Constantino Sal, da primeira dama do estado de São Paulo. Ao final do seu discurso, o governador levou para São Paulo e ele foi organizar a biblioteca da Faculdade do Direito lá de São Francisco. Isso é uma coisa de uma importância tremenda para a história cultural de Franca. Ninguém quer saber disso. Certo. Mas eu quero saber o seguinte: ele publicou um livro de poesia chamado O Canto da Minha Terra. E é um livro de poesias modernistas fenomenal. Ele tem muito valor. E eu me preocupo com isso. E ele deu o nome à escola do Champagnat. Não, quer homenagear o nome dele, depois o nome de Antônio Constantino na escola lá do Champagnat. E ninguém lembra também que chama Antônio Constantino. Ficou Champagnat e ninguém quer saber. A minha esposa trabalhou lá no Champagnat, nessa escola, numa época, né? A Meire Ponce. Eu estou aqui conversando com o Luiz Cruz, é um professor, e aqui está barulhado com a criança. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Nós gostaríamos de solicitar a gentileza das pessoas que estão já visitando os estandes e, por favor, se aproximem aqui do palco para o início da nossa cerimônia de abertura da 4ª edição da Feira do Livro. Desde já nós agradecemos a presença de todos vocês. Então, na medida do possível, por favor, venham até o palco para que possamos iniciar o cerimonial de abertura. Certo. Eu vou participar também registrando aqui Ronaldo Sato. Eu sou apaixonado por livros e aqui no meio de gente que faz livros.